A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2020, estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. A aula de hoje, aula de número 9, estudando o mistério da unidade revelado. Iremos ler agora o texto áureo da lição, que encontra-se em Efésios 3, 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios 3, do 1 ao 13. Estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos, iremos ler, e os irmãos acompanham aí em casa através do vídeo, que diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual foi feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os apóstolos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela graça, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaçais as minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Amém? Leitura bíblica em classe, lida. Objetivo geral da lição: estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Objetivo geral. Objetivo específico da lição de hoje: primeiro, explicar o mistério oculto que os judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Iremos hoje estudar muito acerca disso. Gentios e judeus, pertencentes a um só organismo, a uma só instituição, a um só corpo, que é a igreja. Segundo objetivo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Muito bem. Vamos para a introdução, tá certo? Acerca desta lição. Na leitura da revista, quem tem revista pode acompanhar. Na leitura da revista, a introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Muito bem. Essa é a introdução. Entendemos que por meio das Escrituras temos o privilégio de termos acesso ao mistério que esteve oculto desde os séculos passados e revelado aos profetas e apóstolos do Novo Testamento. Essa revelação ou este mistério tem a ver com Cristo, com o Evangelho, com a fundação da igreja,
com o funcionamento da igreja, com o corpo de Cristo, com os participantes desse corpo. Precisamente, iremos ver mais na frente, mas esse mistério que foi revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento, diga-se de passagem, esses apóstolos e profetas que o versículo indica, são apóstolos e profetas do Novo Testamento, que tem a ver diretamente com o Evangelho de Cristo, bem como com a igreja e os participantes deste organismo. Vamos para o primeiro ponto da lição, o mistério oculto no Antigo Testamento. Diz assim a revista: os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas, porém ambos desconheciam o mistério que estava oculto. Observe, no Antigo Testamento, de um lado os gentios ignoravam a promessa e do outro lado os judeus, por ser uma nação santa, escolhida por Deus, uma nação sacerdotal, eles achavam que eles eram somente eles os beneficiários da promessa. Haja vista que a lei de Moisés foi dada a eles, certo? As 12 tribos nasceram sobre a perspectiva das promessas divinas, e quando a nação de Israel se organizou-se a partir das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó, foi dada a eles a lei de Moisés, a lei de Deus por intermédio de Moisés. E aí eles achavam que eles eram os beneficiários da promessa. Por outro lado, os gentios não imaginavam que eles também iriam no futuro fazer parte da promessa de Deus. Olha o que diz Isaías 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, o que a Bíblia ensina é que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são insondáveis. Nem os gentios e nem os judeus tinham ideia. Por quê? Porque são inalcançáveis. Deus tinha um projeto que abrangia não somente, que abraçava não somente a nação de Israel, mas o mundo todo. Porque Deus não criou só a nação israelita, a nação judaica. Deus criou toda a humanidade a partir de Adão e Eva. Embora que o mundo tenha sido destruído, e a partir de Noé e seus descendentes, toda a humanidade veio à existência com a permissão de Deus. Portanto, Deus tinha um projeto sublime, um projeto bonito, um projeto grandioso de abraçar toda a humanidade dentro de uma promessa. E essa promessa diz respeito a Cristo, que iremos ver um pouco mais adiante. Mas o primeiro ponto do primeiro subponto do primeiro ponto, o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, como somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensina alguns adeptos do falso miticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Ora, no Antigo Testamento essa verdade esteve oculta de uma certa forma. Apesar de que muitos profetas do Antigo Testamento, eles não sabiam como essa promessa ia se cumprir, mas foram a eles reveladas. Vemos no Antigo Testamento diversas profecias acerca de Cristo, acerca da sua vinda, a sua primeira vinda, bem como até mesmo da segunda vinda. Mas, enfim, esse mistério esteve oculto e foi revelado no tempo oportuno, no Novo Testamento, aos profetas e aos apóstolos. É importante frisar que quando se lê o Antigo Testamento, se lê tendo como luz no Novo Testamento a pessoa de Jesus.
O Antigo Testamento inteiro apontava para a pessoa de Cristo, para a pessoa de Jesus, que foi revelada através dos evangelhos. Então, esse é o primeiro subponto. Segundo subponto, o desconhecimento do mistério. Para compreender que o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, e foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da Nova Aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Esse é o mistério. O mistério que Paulo fala é o Evangelho de Jesus Cristo. E ele pregou por toda parte. Foi por conta desse mistério que Paulo estava preso. Observe que a carta aos Efésios, que estamos estudando, quando Paulo escreveu esta carta, ele estava encarcerado, ele estava preso. E ele revela esse mistério. E era por conta deste mistério que Paulo estava preso. Ora, a igreja nasceu em Atos capítulo 2. O evangelho foi pregado aos judeus e aos gentios e agora formam uma unidade em Cristo. São membros do corpo de Cristo, a igreja. Paulo teve uma grande participação na revelação desse mistério, porque foi revelando esse mistério que Paulo foi perseguido, foi apedrejado, foi perseguido pelos judeus. E esse mistério que Paulo indica, iremos estudar um pouco mais adiante, por menor, essa questão, mas Paulo ele fala lá em Romanos 1,16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Observe que Paulo, ele pela primeira vez, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, ele mostra que a salvação é direcionada aos judeus e aos gentios. Ele cita aqui os gregos eram gentios, e ele cita judeus, ou judeus. Portanto, isso foi o motivo que levou Paulo à prisão, porque pelo fato de Paulo, tanto aos judeus como aos gentios, ele pregou, isso levou fúria dos judeus. Inclusive Paulo, por conta disso, da sua prisão, escreveu algumas cartas, estando preso. Filemon, Filipenses, Colossenses, Efésios e 2 Timóteo, Paulo escreveu preso. Isso porque estava preso por conta desse mistério, porque ele levava essa descoberta, essa bênção imensurável a todas as partes. Muito bem, meus irmãos, vamos para o terceiro mistério, ou melhor, terceiro subponto, o mistério e os profetas da Antiga Aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles faziam menção delas. Aí tem uma série de referências, Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 22, 8, Isaías 11, 10, entre outros. O que esses profetas não sabiam era como aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Lá em Efésios 3, 6, vem aqui a citação. Mas voltando aos profetas do Antigo Testamento, Gênesis 12, versículo 3, diz que todas as nações seriam benditas em Abraão. O que acontece? Jesus ele é descendente de Abraão, Jesus é judeu. E através de Cristo, que é descendente de Abraão, todas as pessoas, ou melhor, todas as famílias poderão ser benditas através de Abraão. Por quê? Porque
Cristo ele é descendente de Abraão. E aí tem uma série de outras referências aqui, quem tem a revista em casa pode ver, tem uma série de versículos que mostram que os antigos do Antigo Testamento eles tinham conhecimento. No entanto, eles não sabiam como Deus ia desencadear, revelar esse mistério. O que acontece? Deus, desde a fundação do mundo, tinha projetado, tá certo, meus amados irmãos, que os gentios também participariam das bênçãos dos céus, das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Embora os judeus achassem que seria um privilégio peculiar deles, Deus lá na fundação de tudo já tinha projetado. Olha o que diz Apocalipse 8, ou melhor, 13, versículo 8, parte B. A parte B diz que Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Ao longo de todo o Antigo Testamento, vê-se o projeto de Deus em relação aos gentios por meio de Cristo. Então, Deus ele não foi pego de surpresa quando houve a queda lá no Jardim do Éden. Deus ele já tinha arquitetado, já tinha projetado a salvação que chegaria aos confins da terra. Então, esse foi o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. O mistério revelado no Novo Testamento. Primeiro subponto, revelação aos apóstolos e aos profetas. Leitura diz o seguinte: ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo da sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu de nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo deixa claro que sua vocação foi por meio de uma revelação divina. Mesmo estando preso, exerceu seu chamado, exerceu sua vocação, sem medo dos judeus, sem medo das perseguições. A Bíblia registra nas cartas paulinas, no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo médico Lucas, o destemor de Paulo, a garra de Paulo, o vigor de Paulo, a vontade grande do apóstolo em levar a palavra de Deus, independentemente de perseguição, independentemente dos judeus estar arquitetando a sua morte, independentemente de qualquer coisa, Paulo tinha uma alegria imensurável de levar a palavra de Deus, de levar o evangelho, de levar o mistério da revelação aos judeus e principalmente aos gentios. Olha o que Paulo fala em Filipenses 1, 2. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21, se não me engano. E ele cita em 2 Coríntios 11, 24, algumas perseguições que ele sofreu por conta de decidir levar esta palavra, levar a revelação desse mistério. Ele diz o seguinte: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. O que quer dizer isso? 5 quarentenas de açoites menos 1. No Antigo Testamento, na vinda para os judeus da lei de Moisés, da lei judaica, da antiga aliança, naquela lei há uma série de ordenanças, de preceitos e de leis. Dentre as leis que regulavam o povo judeu, dizia que quando uma pessoa fosse condenado a açoites pelo juiz, aquele julgamento, ou melhor, o cumprimento daquela pena, não podia passar de 40 açoites. Se passasse de 40 açoites, aí quem estava julgando, ou melhor, quem estava dando cumprimento àquela pena, estaria sendo também digno de ser julgado pela mesma lei.
Aí o que foi que os judeus fizeram com Paulo? Os judeus deram 5 chicotadas, menos umas, para não chegar a 40. Então eles davam 39, né? 40 menos 1 é 39, e fizeram isso por 5 vezes com o apóstolo Paulo. E ele segue dizendo, 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos em cidades, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes frio e nudez. Olha o que Paulo passou para levar ao conhecimento dos gentios e dos judeus a revelação do mistério. Segundo ponto, ou melhor, segundo subponto do segundo ponto, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade. Como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Portanto, já estamos na revelação propriamente dito desse mistério, essa revelação de que tanto o apóstolo fala, diz respeito à igreja. Portanto, Paulo revela, traz à tona essa revelação através da palavra de Deus, que a igreja é formada por gentios e judeus. O que parecia impossível no Antigo Testamento se torna possível diante de Deus, como diz a Bíblia, né? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. No Antigo Testamento era impossível judeus e gentios pertencerem a um só povo. Mas no Novo Testamento juntam-se gentios e judeus e ambos formam uma só unidade, um só organismo, uma só instituição, que é a igreja. É realmente um mistério grandioso, um mistério revelador. Mas continuando, por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Isso significa que a própria igreja é a principal agência divina da divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo e por meio de Cristo. Então, o anúncio desse mistério, a responsabilidade recai sobre a igreja. E o apóstolo Paulo teve uma participação grandiosa, sublime, na revelação desse mistério. Porque Paulo, ele pregou, Paulo fundou várias igrejas. Paulo levou vários judeus e gentios a formarem um só corpo através da igreja. Paulo teve uma participação decisiva nesse mistério glorioso. Vamos para o terceiro subponto do segundo ponto e o último do ponto 2. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo todos são um e participantes da mesma promessa. Olha que bênção, olha que maravilha. Todos, judeus e gentios, formam um só corpo e participantes da mesma promessa. Somos participantes da mesma promessa no que diz respeito à salvação gloriosa proporcionada a nós por meio de Cristo na cruz do Calvário, bem como somos participantes da promessa da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier pela segunda vez, por arrebatamento, ele não vem buscar os judeus, ele vem buscar a igreja. E quem faz parte da igreja? Judeus e gentios. Então,
aqui vendo aqui o nosso comentário, quando o evangelho foi levado aos gentios, muitos judeus questionaram. Pedro foi inquirido pelos judeus quando pregou ao centurião Cornélio, lá em Atos capítulo 10, está lá registrado. Depois, alguns judeus convertidos queriam que os gentios convertidos obedecessem a alguns preceitos da lei de Moisés, como a circuncisão. Tal fato culminou no primeiro concílio de Jerusalém. Eu não vou entrar nesse mérito, é assunto para uma aula inteira, a questão do concílio, mas se deu por conta disso. Os judeus que se convertiam, alguns deles continuavam obedecendo à lei de Moisés. E ao ver os gentios se convertendo e não obedecendo à lei de Moisés, suscitou uma discussão grande entre a igreja, dentro da igreja, entre os judeus, sobre a importância ou não dos gentios obedecerem à lei de Moisés. E isso culminou no primeiro concílio de Jerusalém. E no concílio foi decidido que os gentios não precisavam obedecer esse preceito. Como eu falei, é um assunto para uma aula, porque a discussão foi muito grande lá entre os apóstolos. Mas vamos, meus amados irmãos, para o último ponto, o terceiro ponto, o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, desde a eternidade. O Senhor pré-estabeleceu um plano para a execução na plenitude dos tempos. Eu vou pular um pouquinho, tá certo? Para que a gente possa chegar na conclusão da aula. Então, o nosso comentário sobre esse ponto, eu não vou ler o que diz a revista, mas o nosso comentário diz o seguinte: Paulo tinha uma alegria imensurável em levar boas novas de salvação aos judeus e principalmente aos gentios, onde realizou 3 viagens missionárias, ensinando o evangelho em diversas cidades da Ásia Menor e da Europa. Observe que Paulo realizou 3 viagens missionárias, visitando cidades da Ásia Menor e da Europa. Paulo escreveu 13 livros, 13 cartas, dentre elas doutrinárias, pastorais e pessoal. Dos 27 evangelhos, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Então, observe que Paulo teve uma participação diferenciada na revelação do mistério de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Vamos para o segundo ponto, o segundo subponto do segundo ponto. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que o criou. O que significa que desde o princípio dos tempos o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Esse tempo foi na época dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Terceiro subponto, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Isso é uma verdade incontestável, irrefutável. Logo quando Adão caiu, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus já revela que da semente da mulher nasceria um que pisaria a serpente. Ali é Cristo. Deus não foi apanhado de surpresa. Deus já tinha arquitetado um plano de resgate da humanidade e esse plano foi através da pessoa bendita de Jesus. Muito bem. Vamos para a conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Portanto, meus amados irmãos, a igreja tem a missão de revelar este mistério que esteve oculto no tempo oportuno revelado. E o que é que a igreja tem que fazer? A igreja tem que anunciar o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus, para que tanto judeus como gentios venham se converter ao cristianismo,
venham crer na crucificação de Jesus, crer na ressurreição do Senhor Jesus, aceitar a Cristo como Salvador de suas vidas e assim compor um só organismo, uma só igreja. A Igreja de Cristo, formada por judeus e gentios. Portanto, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus derrame bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Amém.